O método ARCO é um mapa de um bom processo criativo. Ou seja, ele é uma espécie de desenho baseado em princípios, estudos, experiências que mostram como você pode entrar e viver de verdade um processo criativo eficaz. E o que é um processo criativo? É uma ordenação, uma inteligência e uma adequação da energia de trabalho para que você possa realizar na sua vida a sua potência chamada criatividade. A criatividade como tal é uma potência que precisa ser tornada em ato para ser completa. E essa transformação da potência em ato sofre muito, gera muita frustração, procrastinação e uma série de problemas quando ela é um exercício esporádico ou aleatório. Um processo criativo dá regularidade e consistência para que você consiga realmente realizar um potencial. Portanto, do método ARCO, passando para o processo criativo, do que a gente está falando aqui de verdade é um processo de realização vital. Porque é o seguinte, quando a gente pensa em criatividade, geralmente a gente pensa assim, numa obra a ser realizada. Só que a gente tem que lembrar, e de fato é isso, que é uma obra que tem que ser realizada, mas a gente tem que lembrar sempre que para realizar a obra, há uma obra anterior e fundamental que informa essas possibilidades, que é a obra da nossa própria vida. O ser humano é essencialmente um ser biográfico, é um ser de projeto e adaptação às suas circunstâncias. E é preciso ter um bom propósito, um bom planejamento e uma boa estratégia para você poder realizar, antes de tudo, a sua obra vital, ou seja, dar forma à sua vida, de modo a propiciar as formas criativas que você deve enfrentar, os problemas criativos que você deve enfrentar, ou seja, realizar a obra. A primeira obra é a obra da nossa vida e é dentro dela e a partir dela que nós vamos gerando as obras que nós queremos produzir dentro de determinadas linguagens. Então, o método ARCO é um método que vai mapear possibilidades de você estruturar o seu trabalho, a sua atenção, o seu desenvolvimento técnico, desenvolvimento de habilidades, para que você fique apto a realizar o seu projeto de vida, por meio do qual você vai realizando a sua obra criativa propriamente dita. O método está baseado em 4 circuitos complementares, que não são fases, não é uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra, não. São fases complementares que se alimentam mutuamente e que geram energia e inteligência para todo o percurso. Esses circuitos são a atenção, a resposta, a construção e a oferta. A atenção, que é a aula 1, é chamada O que eu amo, porque ali a gente tenta compreender em profundidade a importância de educar a atenção para poder estar captando as melhores coisas, porque é a partir dessa captação do melhor que você é capaz de produzir o melhor. Resposta tem a ver justamente com a conformação da sua vida. Como descobrir o que é a vocação? Como descobrir a sua vocação? Como desenvolver a sua vocação? Como separar a vocação de outras tarefas, trabalhos esporádicos, do hobby, da diversão, de uma carreira? A vocação é algo específico que tem a ver com o nível e o tipo de resposta que você vai dar à vida. Então, a resposta é o eixo da responsabilidade. Como o mundo me afeta, o que eu tenho a dizer e como eu vou fazer isso aqui. Que tipo de resposta eu vou dar à vida? O C, que é a construção, é assim, como eu costumo dizer, a locomotiva de todo o processo, a locomotiva energética da coisa, porque é a transformação já desses 2 primeiros circuitos naquilo que é fundamental, que é a capacidade de fazer coisas. Então, nessa aula sobre a construção, cujo o subtítulo é Como Fazer, eu começo por uma reflexão sobre o que é criar e depois eu vou esmiuçando isso em detalhes da ordenação do trabalho. Então, ela vai ter três níveis ali dentro. A gente vai pensar sobre a inteligência do trabalho, a ordenação propriamente do trabalho e a energia do trabalho. Isso é fundamental porque um processo criativo significa que você vai ter força para poder fazer coisas. E essa força tem que estar ancorada em habilidades, conhecimentos. Portanto, você está falando aqui de um tipo de desenvolvimento prático, fundamental, para que você tenha ferramentas de realizar aquilo que você encontrou na sua atenção,
e no tipo de resposta que você quer dar. E a gente completa os circuitos com a oferta, que é uma reflexão fundamental. Por isso o subtítulo dela é A Quem Eu Sirvo. Na oferta a gente vai refletir justamente algo que geralmente escapa nas definições de vocação, de trabalho, porque a gente costuma pensar isso em chaves de nomes de profissão. Então é médico, é engenheiro, é cineasta. Só que isso é nome de uma profissão. O que a gente tem que cavar mais fundo para dar sentido a todos os outros circuitos e, sobretudo, para o elemento construtivo, para o tipo de obra que você está fazendo, é a quem eu sirvo. E quando eu faço algo bem feito, que benefício eu gero para o outro? Essa reflexão ela tem um aspecto, vamos dizer assim, filosófico mais profundo, mas ela é decisiva para que você espalhe esse propósito para todos os outros circuitos. E quando eu estou dizendo isso, eu quero dizer para o eixo da sua própria vida. Geralmente está nessa definição da oferta a força que você é capaz de tirar de enfrentar todas as dificuldades do percurso, porque você compreende a cada passo o benefício em função do qual você está trabalhando. São 5 aulas gravadas, o curso, primeiro uma introdução geral, depois cada um desses circuitos, a atenção, a resposta, a construção e a oferta. O curso passa por uma série de referências, uma série de reflexões que eu proponho, um percurso teórico e prático complementares. Aliás, aqui já vai uma nota que você vai encontrar no curso, que é essa ideia de separar teoria e prática como se fossem antagônicas, né? Tem até o dito popular muito interessante, gracioso, mas equivocado, de que a teoria na prática é outra. Isso aí é um convite para o cinismo, geralmente, ou para uma série de equívocos. A teoria é um modo de conhecer complementar à prática, o que a gente pode chamar da experiência. Voltando para aquele exemplo que eu estava dando, ter um bom mapa ajuda você a ter a experiência do território ajuda você a ler o mapa, e tudo isso bem casado com uma clareza de propósito, de objetivos, fazem com que a jornada seja muito mais proveitosa. Então o curso vai passar por isso, então a gente vai passar por reflexões, como eu estava dizendo, teóricas, e muitas vezes vai chegar na minúcia mesmo do detalhe prático de algum desses circuitos, inclusive com alguns exercícios que, por óbvio, não são exercícios obrigatórios, são exercícios sugeridos para desenvolver determinado tipo de habilidade. E o objetivo do curso realmente é ampliar a sua consciência sobre a sua tarefa vital, sobre a sua própria vida, vamos dizer assim, para dentro dela você poder pensar objetivamente que tipo de realização você quer fazer, entender quais são as ferramentas fundamentais para que você possa desenvolver as suas habilidades e ter, ao final do curso, não todos os problemas resolvidos, mas um bom mapeamento para pelo menos não patinar em falsos problemas e ter recurso de começar a atacar com vigor e com força e com desejo de solução os problemas reais, que são aqueles que, uma vez enfrentados e superados, começam a te colocar realmente num roteiro de realização pessoal.